Hello everyone, welcome back to the channel Trilingua. E na aula de hoje a gente vai começar a ver um conteúdo que é extremamente simples, extremamente fácil, que normalmente é um conteúdo específico para iniciantes, que é o Simple Present ou Present Simple. Esse tipo de tempo verbal é o primário quando você está aprendendo inglês e basicamente a gente vai estudar para que serve, qual é o uso do Present Simple. Basicamente o Present Simple é utilizado para descrever ações regulares ou coisas costumeiras que se faz. Além disso, fatos. Então, por exemplo, aqui no primeiro, como regular actions, ou ações regulares, nós temos I go to school. Eu vou para a escola. Isso significa que é um costume. Eu costumo ir à escola praticamente, ou melhor, todos os dias. Da mesma forma, nós temos outro exemplo, o segundo, que é He works in this company. Significa ele trabalha nesta companhia. Nesse caso aqui, significa que ele costuma ir àquele local sempre. Então, eu estou descrevendo um regular action. Além disso, em relação a fatos, nós temos aqui dois exemplos simples que descrevem bem. Water freezes at 0 degrees. Ou, a água congela a 0 grau. Significa que é um fato. Consequentemente, usa present simple. E o segundo exemplo, it costs $20. Ou, isto custa $20. É um fato, é o preço. Então, simple present ou present simple. Ok? Nessa aula, basicamente, a gente vai estudar a forma afirmativa do present simple. E na próxima aula, a gente vai estudar a negativa e a interrogativa e fazer uma revisão geral de tudo. Então, vamos começar aqui pela forma. Diferente do to be verb, ou melhor, de forma assemelhada, só que a gente separa um pouquinho para ficar mais didático. Nós temos simplesmente nas afirmações a presença da pessoa, do pronome pessoal, e o verbo. Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu faço, eu digo I do. Nós fazemos, we make. Tem uma diferença aqui, depois a gente vê essa diferença. You play, você joga. They love, simplesmente o pronome pessoal associado do verbo. Okay? Então aqui você poderia, por exemplo, dizer eu jogo, I play, ou eu amo, I love, ou você faz, you do, ou você joga, you play. Basicamente, o pronome pessoal e o verbo. Existe aqui uma pequena diferença que está relacionada com as terceiras pessoas do singular, que são he, she and it. E essa diferença aqui é porque o verbo sofre uma alteração. Então, por exemplo, ao invés de eu falar he do, eu vou falar he does, porque é a terceira pessoa exclusivamente. Ao invés de eu falar she make, eu vou utilizar she makes. Basicamente porque é a terceira pessoa exclusivamente para as terceiras pessoas do singular. Em relação a it, ao invés de eu falar it play, eu vou dizer it plays. Aqui também. E ao invés de falar Jane, que no caso é um nome feminino, que está substituindo esse pronome, já é diretamente o nome, então também terceira pessoa, eu não vou falar Jane love, Jane loves. Então, tem essa diferença aqui. Peraí, como é que eu vou saber como escrever a forma da terceira pessoa? Basicamente, segue algumas regrinhas simples que eu coloquei aqui do lado. Muitos verbos simplesmente vão ter o acréscimo, a adição do S. Então, por exemplo, make se torna makes. Read se torna reads. Play se torna plays. And work se torna works. Então, se eu fosse conjugar, por exemplo, utilizando I, we, you and they, que não precisam dessa alteração, eu diria I make, you read, they play, we work. Mas quando se trata da terceira pessoa, a adição do S vai ser necessária. Só que alguns outros verbos, aqueles que terminam em SS, em SH, em CH e X, estes daqui não terão simplesmente o acréscimo do S. Vai ser necessário acrescentar um ES. Então você tem aqui yes. Isso aqui deixa de ser na terceira pessoa. Por exemplo, eu conjugaria na primeira I pass. E eu falo he passes. Ou she pushes. Ou he watches. Ou it fixes. Então, terceira pessoa tem alteração. Como tem estas terminações aqui em particular, lembrando que são regras que funcionam para o plural de qualquer palavra em inglês, então tu acrescenta ES ao invés de simplesmente o S.
E existem alguns verbos que não seguem nenhum desse tipo de regra, e sim tem uma forma especial de ser escrita. Então eu coloquei aqui some exceptions, algumas exceções, e nós temos aqui verbo do, que se torna does. Verbo go, que se torna goes. Verbo have, que se torna has. Então, se eu fosse conjugar, eu diria I do, ou we do, ou they do. Mas eu diria he does, ou she does, ou it does. Se eu tivesse, por exemplo, o verbo have, eu diria I have, ou we have, ou they have. No entanto, nas terceiras pessoas eu tenho que dizer obrigatoriamente he has, ou she has, ou it has. E é importante que vocês saibam bem essas diferenças aqui da terceira pessoa para a primeira, porque estes verbos aqui, principalmente do and have, serão verbos auxiliares de extrema importância em inúmeros tempos verbais. Então tu aprende essa parte mais básica inicialmente, que já vai ter uma base muito boa para aprender muitos outros tempos verbais. Então, fazer uma revisão aqui, about present simple. Ele é utilizado para descrever ações regulares, usado para descrever fatos, coisas que acontecem, e basicamente eu vou ter a presença do pronome pessoal associado com o verbo. A diferença é que nas terceiras pessoas eles sofrem algumas alterações. Estas alterações podem ser simplesmente de acréscimo de uma letra S, se o verbo terminar em SS, SH, CH e X, o acréscimo de ES, e existem algumas formas especiais que são adotadas, aqui tem que de fato decorar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, a aula foi basicamente isso. E deem um joinha, passem o vídeo adiante, façam os amigos conhecerem, isso vai ajudar bastante. So, see you guys!